Ana queria colocar ele num lugar onde ele ia se doar às coisas de Deus. Mas Deus não estava naquele lugar. E eu acredito muito que a gente é um produto do meio que nós estamos. Nós somos um produto da convivência que nós vivemos muitas vezes. Não é uma regra, toda regra tem sua exceção. Mas se eu ando com determinadas pessoas, a Bíblia diz: se eu andar com sábios, eu me tornarei mais sábio. Mas se eu andar com os tolos, eu também me tornarei tolo. E existia uma grande possibilidade para que o Samuel, o filho de Ana, fosse um novo sacerdote Eli. Yes! Fosse um novo sacerdote Eli, corrompido, que não tinha respeito pela palavra. Imagina, ele cresceu nesse ambiente. E ele tinha tudo para ser um novo. Ele era uma promessa, mas ele tinha tudo para se tornar um fracasso. Porque o contexto que ele estava era esse. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar algo que o Espírito Santo mandou dizer para mães. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Gente, eu não sei, mas Deus ele só tem falado muito de maternidade comigo. Não sei porquê. Não sei porquê. Acho que está chegando a hora. Eu tenho que me render. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou: fale para mães que carregam culpas. Fala para mães que muitas vezes colocou o seu filho num lugar onde você achava que ele ia ser abençoado, mas ali ele foi bulinado, ali ele foi ferido, ali riram dele. Mães que carregam culpas no seu espírito. Deus está dizendo: não carregue culpas, porque eu não coloco culpa sobre você. Deus está dizendo para mães que carregam culpas aqui neste lugar: eu não fui uma boa mãe, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e tem andado sobre culpas. Mas hoje Deus tira a culpa e diz: eu tenho controle da história, eu faço como eu quero. Imagina, Ana colocou no lugar onde ela esperava que o seu filho tivesse acesso a Deus. Quantas vezes você diz: eu vou colocar o meu filho na melhor escola, e naquela melhor escola o seu filho ele se perde ali. Quantas vezes você diz: eu vou fazer isso para o meu filho, vai ser o melhor para ele. Você quer dar o seu melhor, mas muitas vezes aquilo é revertido, aquilo se torna algo ruim e você carrega uma culpa. Mas Deus está dizendo: eu tenho o controle da história, e no meio daquilo que parece contrário, eu vou usar para amadurecer o teu filho, para ele ter uma experiência com a minha voz, para ele conhecer a minha glória. Mas essa culpa não te pertence, não carregue mais. Quem recebeu? Deus falava muito forte comigo sobre mães que carregam culpas. Saia desse lugar hoje, porque esse lugar não te pertence. Desse lugar não te pertence. Ana, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. E eu mais uma vez parei nesse tema falando sobre maternidade. A Bíblia diz que depois que Ana colocou seu filho ali, todos os anos ela pegava uma túnica e levava até Samuel. Uma pequena túnica. Se você for para os estudos, essa túnica era em torno de 8 meses que uma mãe estava tecendo ela. Era uma túnica muito difícil, mas todos os anos ela levava uma pequena túnica. E o Espírito Santo falou no meu coração nessa manhã, Lilian, que Deus está levantando mulheres que vão fazer pequenas túnicas para os seus filhos. Sabe o que isso significa? O meu filho não é, mas eu já visto ele para que ele vai ser. O meu filho não é, mas eu já dou alimentação para aquilo que ele vai se tornar. O meu filho não é, mas eu profetizo sobre aquilo que ele vai ser. Mulheres intencionais dentro da sua casa. Eu não vejo, mas eu profetizo. E quando você estiver arrumando seu filho para ir para a escola, Beth, você vai dizendo: vai ser um profeta às nações, vai ser um homem de Deus. E quando você estiver fazendo comida para o seu filho, você diz: a minha filha vai ser uma leoa, vai para as nações da terra, vai ser uma mulher cheia da presença de Deus. Mulheres intencionais que sorriem pro futuro. E uma mulher intencional é tão forte isso, porque ele não era filho de sacerdote. Entenda uma coisa: ele só poderia ser sacerdote se ele viesse da linhagem de Arão. Ele só poderia ser sacerdote se ele viesse da linhagem de Arão. Ele era levita, mas não era da família de Arão. Mas quando eu sou intencional com meu filho, sabe o que é ser intencional? É agir com propósito, de propósito. Eu vou fazer de propósito, meu filho vai ser.
Eu vou fazer de propósito que minha filha vai ser uma médica. Eu vou fazer de propósito que meu filho vai ser um profeta. E a Bíblia diz que Samuel, ele se tornou sacerdote, porque ela foi intencional. Aleluia. E aqui a gente vai entender que Samuel, ele foi chamado para ser sacerdote, apesar de não estar habilitado para isso. E sabe o que o Senhor me fala aqui? É que tem lugares que muitas pessoas querem acessar, mas Deus só vai dar acesso àqueles que Ele vai autorizar. Tem muitos lugares que nós queremos acessar em Deus, mas Deus vai dar acesso a alguns. João Batista era filho de sacerdote, mas foi um profeta. Samuel era um profeta que se tornou sacerdote, porque Deus, ele quebra protocolos para cumprir promessa. Talvez você diga: eu não venho de uma linhagem sacerdotal, meu pai não era pastor, meu avô não era pastor, mas eu tenho chamado, e eu vou ser a primeira pastora da minha família, eu vou ser a primeira profeta da minha casa. Minha família, ninguém é crente, mas a partir de hoje eu vou ser a primeira salva da minha casa e da minha família. Porque Deus, ele faz do jeito dele. E aqui a gente precisa entender que Samuel, ele foi o último juiz de Israel. E é sobre isso que eu quero parar aqui no momento e dizer a respeito disso. Ele foi importante para um tempo de transição de uma nação. A gente tem dificuldade de transicionar de carro, a gente tem dificuldade de transicionar de casa, a gente tem dificuldade de transicionar de cidade, de nação, quanto mais a transição de um governo. Samuel, ele foi o último juiz, porque ele foi usado para ungir o primeiro rei de Israel. O povo era teocrático, eles tinham Deus e juízes, Deus levantava para guiar o povo. E ele foi usado para ungir o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que o povo disse: nós queremos ter um rei. Samuel foi para casa angustiado, entristecido. E precisamos entender que para viver transições necessárias é preciso ter maturidade. Diga comigo: é preciso ter maturidade. E ele foi para casa e disse: Deus, eles estão rejeitando a mim. E o Senhor falou com Samuel, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7 ao 9, se você estiver anotando, ele diz: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque quando você é amiga de Deus, aquilo que fazem a você, o Senhor sente, o Senhor sabe. E Ele manda te dizer: eu estou vendo quando você é humilhada, mas você persevera. Eu estou vendo quando você é rejeitada, mas você escolhe adorar. Eu estou vendo quando fecham as portas para você, e eu te digo: eu vou estender a cadeira quando te esquecerem, assim como Jessé esqueceu do seu próprio filho Davi, e vou dizer: falta um, chama ele, porque é tempo de honrar e ungir ele. Meu Deus! E ele teve que ter maturidade para suportar a transição. Ele teve que ter maturidade para entender que não era ele que eles estavam rejeitando, não era o profeta Samuel, mas era Deus. E aqui o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a necessidade de mulheres que têm a identidade firmada, mulheres que serão porta-voz de Deus, para que Deus unja outras mulheres. Meu Deus, você vai ser porta-voz de Deus, para que Deus levante outras mulheres. Ei, eu não estou falando apenas de ungir uma ovelha, eu estou falando sobre ungir um rei. Ele precisou ungir um rei, e é preciso ter uma identidade firmada, para você não se ofender quando Deus levantar outra mulher. Porque, entenda uma coisa, acender a luz da outra não vai apagar a tua. Acender a luz de outra mulher não vai apagar o teu brilho. Muito pelo contrário, a gente vai brilhar juntas, para a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer? O céu vai ser glorificado mais uma vez, e o diabo vai ser envergonhado. Sabe por quê? A gente quer viver uma competitividade. Mulher, ela tem isso. Nós precisamos ter identidade firmada. Eu sei quem eu sou, e porque Deus ungiu Saul, isso não me diminui como profeta. E porque Deus está me chamando para ungir alguém, porque tem mulher que se sente incomodada. Ela canta mais do que eu.
Ah, não vou chamar não. Ah, ela prega mais do que eu. Ah, não quero não. Ah, ela fala assim, ela é muito desse jeito, não quero não. Mas Deus está dizendo: ei, é tempo de ter sua identidade curada. É tempo de ter sua identidade firmada. Porque quando Deus levantar outra, não vai impedir você. E aí sabe o que você faz? Você fica entulhando o poço de outra para que a outra não flua. Mas Deus, Ele está quebrando isso aqui nessa manhã. Gente que faz do seu ministério um palácio. Gente que diz, eu tenho que ser servido. Não, nós estamos aqui para olhar um no olho da outra e dizer, vamos junto para a glória. Porque a gente é gente como a gente. E você não vai ser usada para entulhar poço de ninguém. Você vai desentulhar e vai dizer, deixa fluir, deixa usar. Hey, você está entendendo o que Deus está falando? Você não vai se ofender quando Deus levantar outra mulher. Meu Deus, meu Deus. E Deus está falando aqui, e Ele foi usado para levantar o primeiro rei de Israel. Pessoas que ouvem a Deus têm a sua identidade firmada. Não se ofende quando Deus olha para Samuel e diz, ouve o povo, dê a eles um rei. Não se sente diminuído. E a Bíblia diz que quando nós ouvimos a Deus, nós vamos ver isso na vida de Samuel, nós seremos porta-vozes para que Deus levante outra mulher. Eu quero dizer uma coisa, Deus vai usar você para levantar outra mulher. Deus vai usar você para levantar uma mulher que está morta, caída, destruída. Levante as suas mãos e diga, Deus, eu quero ser usada para levantar outras mulheres. Deus, eu quero ser usada para levantar outras mulheres. Meu Deus! E a gente, quando ouve a Deus, a gente se veste do que? Da nossa identidade. E isso aqui é muito poderoso, porque eu sei quem eu sou em Deus. E Samuel, ele tinha muitas funções. Ele era profeta, sacerdote, juiz e até conselheiro do povo. Mas a principal função de Samuel era profeta. E aqui eu preciso te explicar algo. A gente não pode se esquecer do que Deus colocou para fora quando Ele fez um chamado a você. A gente não pode se esquecer quem é a nossa identidade, qual é a nossa identidade. Porque quando eu não sei, eu vou ser levado por qualquer coisa. E sabe o que acontece? Na igreja tem muita goiaba querendo ser melancia, porque não sabe qual é a sua identidade. Tem gente que foi chamado para pregar e quer cantar. Tem gente que foi chamado para cantar e quer pregar. Está perdido. Mas hoje Deus disse, você vai ouvir a minha voz e vai para o lugar que eu te ordenei, o lugar que eu te destinei, o lugar que eu tenho para você. E isso é tão fácil, porque facilmente a gente perde a nossa essência. Samuel ungiu Davi. Quando Davi foi ungido, ele estava vestido de quê? Quero ver se alguém sabe. Pastor. Então repita comigo. Deus, quando ungiu Davi, ele estava vestido de quê? Davi, quando venceu o rei Golias, o gigante Golias, ele estava vestido de quê? Mais alto, igreja. Mais alto. Mas quando ele caiu com Betseba, ele estava vestido de quê? Você entendeu? Como a gente precisa ter a nossa identidade firmada para a gente não se levar por aquilo que não é a tua essência. Você entendeu como você precisa ter a sua identidade firmada para você não se esquecer de onde Ele te tirou? Você entendeu como você precisa ter sua identidade firmada para que você não perca o teu coração? Você está entendendo, igreja? Dá um glória bem alto. Eu não vou perder a minha essência, porque eu vou ouvir a voz dele. E sabe o que é mais poderoso? Natan, quando vai falar com Davi, ele entra lá e diz o quê? Ele diz a história de um pastor. Ele diz a história de um pastor. Ele fala, um pastor tinha uma ovelhinha. E veio uma pessoa que tinha várias ovelhinhas e pegou essa uma ovelhinha desse pastor. Ele disse, que absurdo. Esse absurdo é você, Davi. Porque você se esqueceu que Deus te ungiu para ser pastor. Você se esqueceu da onde Deus te tirou. Gente, isso é forte demais. Nós não podemos perder a nossa identidade. E em 1 Samuel capítulo 3 diz que naquele tempo não tinha a voz de Deus. Naquele tempo não tinha visão manifesta.
Sabe, e Deus falou comigo, aqueles que não dão ouvidos à minha voz não têm visão. Não têm visão do futuro, não têm visão do propósito. Porque é a voz de Deus que habilita a tua visão curada. A falta de visão te faz olhar para as coisas de maneira equivocada. Existem coisas que você vê que é só você mudar a perspectiva. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu coração terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu coração estará em trevas. Porque às vezes aquilo que você vê como perdido, como acabado, é só você mudar a perspectiva e olhar para essa situação como Deus olha.